Olá, queridos estudantes! Estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos a nossa aula de avaliação e revisão, ou revisão e avaliação, como você observa aí, aula número 30, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, vamos então dar início à aula. Muito bem, estudantes, você observa que nós estamos aqui num cenário onde ao fundo está aparecendo uma usina de geração de energia elétrica através da transformação da energia nuclear. Portanto, vamos falar aqui sobre a energia nuclear. Ela é uma forma de energia liberada a partir do núcleo dos átomos, que é composto por prótons e nêutrons, né, lá no seu núcleo. Muito bem, essa energia ela pode ser obtida de duas maneiras. Pela fissão nuclear, onde os núcleos dos átomos se dividem em várias partes, ou pela fusão nuclear, onde núcleos atômicos se fundem ou se unem. Nós podemos ver aqui na imagem as duas formas de obtenção de energia nuclear, pela fusão e pela fissão. Observe que na fusão eu tenho que átomos se unem para formar átomos mais pesados, né? É a união de átomos, ou seja, a fusão do núcleo dos átomos. Já no processo conhecido como fissão, nós temos o inverso, ou seja, nós temos os átomos, os núcleos sendo partidos, né? Quando são bombardeados por nêutrons. Quando eu tenho o núcleo do átomo de urânio, por exemplo, que é o principal combustível das usinas nucleares, que tem um núcleo pesado, quando eu bombardeio esse núcleo com um nêutron, ele é quebrado em átomos de núcleos menores. E os nêutrons que são expelidos do núcleo mais pesado, eles vão partir outros núcleos de átomos pesados, dando então início a uma reação em cadeia, né? E esse processo, tanto da fusão quanto da fissão, ele libera uma grande quantidade de energia. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre os átomos. É preciso saber que os átomos possuem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo estão os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. Já na eletrosfera estão os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Nós podemos ver na imagem, por exemplo, que se nós imaginarmos qual é a menor parte da matéria, nós chegaremos exatamente ao átomo. E o átomo pode ser subdividido em prótons, nêutrons e elétrons, com o próton e o nêutron dentro do núcleo atômico, a parte central do átomo, e girando ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera com os elétrons, certo? Então, a matéria é composta por moléculas, as moléculas por átomos, que são compostos por elétrons, prótons e nêutrons. Vamos conhecer um pouco mais do processo da fissão nuclear. Fissão nuclear é o processo de divisão do núcleo atômico instável em outros núcleos mais estáveis. Esse processo foi descoberto em 1939 por Otto Hahn e Fritz Strassmann. A fissão nuclear do urânio é a mais conhecida, visto que é a mais utilizada para a geração de energia por meio de reações nucleares. O processo consiste basicamente em fazer um nêutron atingir o núcleo de um átomo e este se dividirá em dois núcleos mais estáveis e liberará nêutrons, que também atingirão outros átomos, originando uma reação em cadeia, como podemos observar na imagem. O nêutron bombardeia um núcleo chamado de núcleo fissionável. Esse núcleo, então, se divide, e essa divisão
gera uma grande energia, uma grande liberação de energia. Alguns nêutrons que fogem, né, dessa divisão, que escapam, né, dos núcleos, eles vão atingir outros átomos, iniciando, então, a mesma reação que nós chamamos de reação em cadeia. Fissão nuclear, como funciona? A fissão nuclear é uma reação nuclear na qual o núcleo de um átomo pesado se divide em 2 ou mais fragmentos menores, liberando uma grande quantidade de energia. Nós podemos ver na imagem o urânio-235, por exemplo, principal combustível das usinas, e esse se divide em 2 átomos com menos prótons e nêutrons no seu núcleo, átomos mais leves, podemos chamar assim, e alguns nêutrons são liberados dessa divisão e também uma grande quantidade de energia. Vamos assistir uma animação aí mostrando, então, o processo da fissão nuclear. Observe, então, pessoal, o urânio, ou nós temos o átomo fissionável, ele vai ser atingido pelo nêutron, e aí ele se divide em 2 átomos menores. Então, libera energia e libera também mais nêutrons que vão atingir outros átomos, e aí dá início à reação em cadeia. Novamente, o nêutron, que vai atingir o núcleo fissionável, libera energia, o átomo se divide em 2 ou mais fragmentos, há liberação de mais nêutrons, né? E aí esses nêutrons vão servir para atingir outros núcleos atômicos que vão se dividir também. E a reação em cadeia continua. Novamente aí nós temos a repetição, e aí você já deve ter percebido, né, que essa divisão ela vai liberar uma grande quantidade de energia. Esse processo, então, é o processo da fissão nuclear. Temos agora o processo da fusão nuclear. A fusão nuclear é a junção de 2 núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia. Toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo. Então, todas as estrelas, elas produzem energia através da fusão nuclear. Agora, a energia nuclear é a energia resultante das reações que acontecem no núcleo dos átomos, como a fissão e a fusão nuclear. Ela apresenta diversas aplicações, sendo uma das principais a geração de energia elétrica. É importante notar que a fonte utilizada para a geração de energia nuclear, embora disponível na natureza, dá-se de forma limitada. Assim, podemos classificar a energia nuclear como uma fonte de energia não renovável, porque o minério de urânio, que é o principal combustível, é retirado da natureza e ele é finito. Um dia ele vai terminar. O urânio, então, é usado nas usinas nucleares. E aí você tem agora a imagem de uma usina nuclear, né? A imagem mostra como funciona uma usina nuclear, um lugar onde a energia do núcleo dos átomos é usada para produzir a eletricidade. Vamos lá no passo a passo do funcionamento. Dentro do reator nuclear, que está aí à sua esquerda, átomos como o de urânio se dividem em um processo chamado fissão nuclear, liberando muito calor, ou seja, liberando muita energia. 2. Esse calor aquece a água que vira vapor. 3. O vapor é enviado para fazer girar uma turbina. 4. A turbina gira um gerador que transforma o movimento em energia elétrica, né? Energia mecânica transformada, então, em energia elétrica e vai, né, para a rede elétrica, vai ser enviada para as casas e empresas que precisam da energia elétrica para funcionar. 5. Depois, o vapor d'água é resfriado na torre de resfriamento e volta a ser água novamente e também pode ser reutilizado. Que é no 6º, a água retorna para o reator e o ciclo recomeça. Tudo isso, pessoal, é feito com muito cuidado, usando hastes de controle para evitar que a reação fique forte demais
e causa explosões ou acidentes. Voltando ao cenário aqui da nossa usina nuclear, nós vamos apresentar agora algumas vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear. O uso da energia nuclear apresenta algumas vantagens que o tornam uma opção viável quando comparadas às demais fontes de energia. Entre elas estão, vamos ver algumas vantagens. Primeiro, utilização de fonte presente em abundância na natureza, no caso do minério de urânio. Outra vantagem, baixos custos de operação das usinas nucleares. Para manter a usina, não precisa gastar muito dinheiro. Não emissão de gases poluentes na atmosfera. Isso é uma vantagem muito grande, porque eu não tenho a queima de combustíveis fósseis poluindo o meio ambiente, por exemplo. Pequena demanda por áreas para sua instalação, além de poder ser feita afastada das cidades. Ou seja, não é preciso de muito espaço para a construção de uma usina nuclear. Produção de pequenas quantidades de rejeito. Apesar do rejeito ser perigoso, mas ela produz pequenas quantidades de lixo. Alta produtividade e capacidade de operar de forma contínua. Isto é, sem interrupções. Então, eu posso usar a usina nuclear muitas vezes, ou seja, sem interromper a produção. Também temos as desvantagens, listamos algumas para vocês. Embora abundante, os elementos usados como combustível são finitos. Assim, a energia nuclear é uma fonte de energia não renovável para a geração de eletricidade. Elevados custos de implementação, de instalação, é uma outra desvantagem também. Aí está, elevados custos de instalação, muitas vezes repassados ao consumidor final. Aquecimento das águas dos reservatórios naturais, como mar e rios, em função do despejo da água utilizada no processo de geração de energia nas usinas. Mais uma desvantagem, riscos ambientais e para a saúde humana, em decorrência do descarte irregular do lixo atômico. E riscos de acidentes nucleares, como o que aconteceu em Chernobyl, por exemplo. Muito bem, falamos de energia nuclear, vamos agora para o método científico. Um outro assunto importante da nossa unidade. No cerne das ciências, há uma abordagem para soluções de problemas chamadas de método científico. O método científico tem 5 passos básicos, mais um passo de retroalimentação. Vamos conhecer, então, cada um desses passos. Primeiro passo, faça uma observação de um evento na natureza. Segundo, faça uma pergunta sobre esse evento. Terceiro, formule uma hipótese ou uma explicação testável para aquele evento que foi observado. Quarto, faça uma previsão baseada na hipótese. Quinto, teste a previsão, para saber se vai realmente resolver lá, que vai explicar aquele fenômeno observado. E sexto, repita, use os resultados para formular novas hipóteses ou previsões, ou seja, os passos são repetidos novamente. Temos aí na imagem agora, a questão do método científico, desde a observação, questão, faça uma pergunta, observe, faça uma pergunta, formulação de hipóteses, terceiro passo, depois experimentação, que é o teste, conclusão e análise das hipóteses, ou seja, repetir os passos novamente, analisar as hipóteses e começar tudo novamente. Também vamos comentar aqui sobre a filosofia da ciência. A filosofia da ciência é o campo de estudos filosóficos focado na compreensão, no questionamento e no aprimoramento dos processos e métodos científicos, buscando sempre garantir os fundamentos para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, proporcionando um conhecimento que seja indubitavelmente confiável. Temos aqui esse pequeno esquema onde você vai ver que a filosofia da ciência está ligada tanto com a filosofia como a ciência, claramente, E na filosofia a gente tem metafísica, epistemologia, lógica, ética, estética e política. Já a ciência eu tenho observação, hipótese, seleção de teoria, experiências, fatos e dados, formulação de teoria. Agora, o que é a filosofia na física, a filosofia da física? A filosofia da física é a área que discute os problemas não resolvidos da descrição física do mundo, sendo que muitos estão na fronteira da pesquisa física atual. Na lição do professor Oswaldo Pessoa Júnior,
nós apresentamos 4 grandes problemas da filosofia da física. O primeiro, o início do tempo. O tempo teve realmente o início, né? Como entender isso intuitivamente? Se algo teve um início, tendemos a pensar que haveria uma situação anterior, mas no caso não poderia haver nada, pois é o próprio tempo que estaria nascendo. Mas como o tempo poderia subitamente vir a existir? Haveria outro tempo anterior ao que conhecemos, como o tempo do vazio de Kant, ou dos tempos do cosmólogo Edward Milne? A ciência ainda não encontrou uma resposta conceitual para essa pergunta. Assim, essa questão pode ser tratada como um tópico de filosofia da física, que é uma pergunta ainda não respondida. Segunda, determinismo. Um segundo clássico problema da filosofia da física é a questão de se o universo é determinista ou não. O determinismo estrito é a tese de que o estado presente do universo fixa de maneira unívoca o estado do universo em qualquer instante do futuro. Ou seja, o estado que o universo está agora é o mesmo estado que ele estará no futuro, que estará no futuro. Também é um problema aí para a filosofia da física. Terceiro, a irreversibilidade. A reversibilidade é uma propriedade de sistemas físicos cujas leis são invariantes ante mudança de sinal do tempo. Praticamente todos os processos macroscópicos que ocorrem em nosso cotidiano são tratados por modelos irreversíveis, como, por exemplo, da imagem aí, a queima do fósforo. Depois que ele queima, a gente não consegue retornar ao fósforo novamente. Uma bola de basquete que caiu em uma quadra acaba ficando parada. No entanto, a mecânica clássica descreve um sistema isolado de átomos como um sistema reversível. O problema da irreversibilidade é como conciliar a irreversibilidade dos processos macroscópicos com a dinâmica reversível dos processos microscópicos subjacentes. E o quarto, a não localidade quântica. A física quântica é a descrição científica do mundo das moléculas, átomos e partículas elementares e de suas interações. Para fazer um resumo em poucas palavras, podemos salientar que os átomos, assim como a luz, têm propriedades ondulatórias, podendo ou não ter uma posição, podendo não ter uma posição nem uma velocidade bem definidas. Quando o cientista interage com um objeto quântico para efetuar uma medição, ele geralmente modifica o estado do objeto de maneira imprevisível. A onda espalhada associada, por exemplo, a um único elétron, a interagir com o aparelho de medição, sofre o que alguns gostam de chamar de colapso, passando a ter uma posição bem definida. A natureza dessa transição não é compreendida de maneira completa pela teoria quântica e constitui o chamado problema da medição. E agora nós temos para mostrar um vídeo para vocês sobre um pesquisador real aqui da Universidade Federal do Amazonas. Vamos assistir. Olá, eu sou Jarson Braz, sou professor da Secretaria de Educação, sou professor de Física e sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Esse ambiente aqui é o LPMAT, que é o laboratório onde eu desenvolvo minha pesquisa, e minha pesquisa é na área energética, mais especificamente na área de baterias. Aqui nesse laboratório a gente desenvolve os materiais, né, a gente produz os materiais para o uso em baterias do estado sólido. Essa pesquisa ela é bem importante por conta da demanda energética limpa, demanda de energia limpa que a gente tem hoje, né? A intenção é produzir baterias capazes de substituir as baterias de eletrólito líquido de lítio. Então, nós produzimos os materiais com diversas técnicas, né? Essa é a técnica mais importante que a gente utiliza, a técnica que é a chamada a sonicação, certo? E após produzir o material, a gente faz as chamadas caracterizações, que é para a gente vai verificar as características estruturais dos materiais e principalmente aqui as características elétricas, né, com relação à condutividade dos materiais. E a gente também desenvolve,
a gente faz as produções das baterias, né? Além dos materiais, de testar essas características de materiais, a gente produz as baterias para verificar como, de fato, essas baterias podem substituir as baterias de eletrólito de lítio. Então, essa pesquisa aqui é muito importante na área da física, né? E eu queria convidar os alunos do ensino médio que gostam de física, que pretendem entrar na área de física, que procurem adentrar nessa área de materiais, porque é uma área muito importante do ponto de vista econômico e social. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo aí apresentado por um pesquisador aqui da nossa Universidade Federal do Amazonas. Eu encerro aqui a aula com vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.